Boa tarde, hoje é dia 28 de setembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, que de maneira remota da minha casa eu transmito as minhas aulas para os meus alunos que estão de maneira presencial lá na escola. Devido à pandemia, eu sei do grupo de risco, ainda não retornei, mas sexta-feira estou retornando para a escola, onde eu vou transmitir minhas aulas lá da escola para os alunos que ficam em casa, e para os alunos que estão na escola, eu vou estar tendo aula ao vivo lá na sala de aula. Então, de maneira ao vivo lá na escola hoje, quem está assistindo a aula através do aplicativo Centro de Mídias, na sala do Kit Multimídia CMSP, são eles os alunos: a Júlia, o Jonathan, o Micael, o Vitor, a Vitória, o Pedro e o Cauã. Na casa deles, que está na semana de revezamento, em casa está o aluno Jason e a aluna Evelyn assistindo às aulas de maneira remota. Então, maneira híbrida aí já de ensino, né? Então vamos lá. Essa aula também está sendo gravada e vai ser postada no YouTube para que posteriormente os alunos que não estão assistindo ao vivo em casa, que era para estar assistindo, possam assistir, né? Que por um motivo ou outro eles não assistiram hoje, não estão assistindo hoje, eles possam assistir no momento que for oportuno para eles. Essa sequência de aulas também está gravada numa playlist no YouTube. Para você que quer achar essa playlist, no comentário, no primeiro link do comentário está o link da playlist do 7º ano do ensino fundamental da apostila Aprender Sempre, volume 3. Você que não é meu aluno e assiste essas aulas pelo YouTube, já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e, por favor, nos conte de que cidade você é para que a gente possa saber até onde está chegando as nossas aulas. Hoje nós vamos mandar um abraço especial para a aluna Angelina Vitória. Ela é da Escola Estadual Maria Alice Criciúma. Ela é da cidade de Carapicuíba, do estado de São Paulo também, que fica a 241 quilômetros de Guapiara. Então, um abraço para a Angelina. Ela está curtindo, assistindo as nossas aulas pelo YouTube e está conseguindo aprender também junto conosco, tá bom? Vamos dar início à aula de hoje então? Hoje nós vamos para a sequência, da continuidade no caso, da sequência de atividades 3, parte 4. O material é fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início? Então vamos lá. Qual é a habilidade que nós estamos estudando nessa sequência de atividades? São duas. Habilidade EF06MA19, que é identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. EF06MA20, identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Quais são os objetos de conhecimentos? Polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Agora na apostila, página 96, sequência de atividades 3, parte 4. A sequência de atividades 3, parte 4 é formada pelas aulas 7 e 8, que tem como tema quadriláteros, reconhecidos da inclusão e intersecção de classes. Objetivos das aulas: nomear um quadrilátero
em função das medidas de seus lados e de seus ângulos. Reconhecer a inclusão e intersecção de classes de quadriláteros por suas propriedades relativas aos lados, a lados e ângulos. Vamos então agora à correção dos exercícios, já que eu pedi na sexta-feira passada para que os meus alunos tentassem resolver os exercícios e hoje a gente faria a correção. Mas é lógico que durante a correção eu vou fazer a explicação também. Então vamos lá. Número 1. Observe os quadriláteros a seguir e preencha a tabela. Então aqui tem 10 quadriláteros, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Cadê a tabela? Tá aqui. A tabelinha tá aqui. Vocês vão vir aqui e vão fazer isso daqui, ó. Presta atenção. Vou apertar pausa e vocês vão resolver. Primeiro, você vai vir olhar aqui quais desses 10 quadriláteros tem 2 pares de lados paralelos. Como assim 2 pares de lados paralelos? Eu vou usar como exemplo o número 1 aqui, ó. Se vem aqui, deixa eu ligar minha mesa digitalizadora que eu esqueci de ligar. Se vem aqui assim, e vê, ó. Esse lado tá paralelo com esse. Como que você sabe se ele tá paralelo ou não? Se imagina, se ele continuasse subindo e esse aqui continuasse subindo, em algum momento eles vão se encontrar? Sim ou não? Vai se encontrar em algum momento? Não, elas são paralelas, tá? E outra, tem um outro detalhe. Como que eu sei que elas são paralelas? Porque elas têm o mesmo ângulo de inclinação. Aqui, ó, ela tem um ângulo de inclinação de 90 graus e aqui de 90 graus, em relação a essa daqui. Então, elas nunca vão se encontrar mesmo. Então, esses dois lados aqui, ó, são paralelos. Então, esse lado aqui é paralelo a esse. Então, aqui eu já tenho 2 pares? Não, eu tenho um par. Esse é um par de lados paralelos. E esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui? Sim ou não? Lembrando, paralelo é aquilo que se você continuar, ele nunca vai se encontrar. Ele vai se encontrar se eu continuar aqui? Não, então eles são paralelos também. Esse lado é paralelo com esse. Então, a figura 1 tem 2 pares de lados paralelos. Então, eu venho aqui e coloco que a figura 1 é. Entenderam? Agora aqui, um par de lados paralelos. Ele só tem um que vai ser paralelo. A número 1 não é, porque a número 1 tem 2 pares de lados paralelos. Você vai olhar entre as 10 aqui, qual que só tem um par, só um par de lados paralelos. E aí, aqui embaixo, vocês vão colocar as figuras que não tem nenhum lado paralelo. Nenhum lado paralelo. Eu vou tentar ligar minha câmera aqui para vocês verem. Eu vou tentar explicar o paralelo para vocês com um gesto da mão. E se tivesse em sala de aula era mais fácil. Então presta atenção aqui, ó. Vocês estão conseguindo me ver aí? Paralelos. Eu vou tentar usar canetas. Deixa eu achar aqui. Ai, ai, ai. Cadê minha outra caneta? Sumiu. Vou pegar uma outra aqui. Achei uma. Aqui, ó. Eita. Paralelos são quando elas não se encontram. Se ela tiver um pouco curvada, se ela continuar crescendo, uma hora ela vai se encontrar. Então elas não são paralelas. Paralelas é quando elas não se encontram. Seja assim, ó. Se continuar, elas não vão se encontrar. Agora, se uma tiver curvada, na hora que elas for subindo, elas vão se cruzar. Entenderam? O que é paralelo e o que não é paralelo? Então tá bom, vamos voltar lá para a atividade. Então agora eu vou apertar pause e vou dar 5 minutos para vocês fazerem aqui. Tá bom? Cadê?
Vamos lá, continuando então. Então, chegamos à conclusão que a figura 1, termina silêncio aí na sala de aula. Esse lado aqui é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse. Então, a figura 1 tem dois lados paralelos. A figura 2 tem dois lados paralelos? Sim ou não? Sim, esse lado é paralelo com aquele. E esse lado é paralelo com esse. Então, é uma figura que tem como característica dois pares de lados paralelos. Essa figura aqui, a 3, esse lado é paralelo com alguém? Não. Esse lado é paralelo com alguém? Não. E esse lado aqui é paralelo com alguém? Não. E esse lado aqui é paralelo com alguém? Não. Então onde que ele se encaixa? Perfeito. Ele está aqui, ó, nos 100 lados paralelos. E a figura 4? Esse lado é paralelo com alguém? Será, ó? Ó. Tem, né? Um é paralelo com o outro. Essas duas aqui nunca vão se encontrar se eu continuar desenhando. Essa daqui é paralelo com alguém? Sim, com o outro lado lá. Então essa figura número 4, ela tem o quê? Um par paralelo ou dois pares paralelos? Dois pares paralelos. Muito bem. Então ela é aqui, figura 4. E a figura 5, vamos ver? Esse lado é paralelo com alguém? Com qual? Não, né? E esse outro lado é paralelo com alguém? Com qual? Com esse daqui? Não, não é, né? Ela já se encontrou com essa daqui e esse aqui, se continuar, se encontra ali. Então ela não é paralela com ninguém, né? Então ela se encontra. Quem é o outro lado aqui? Esse lado aqui é paralelo com alguém? Não, também. Já se encontrou aqui, então não pode ser paralelo. Com esse aqui também não, porque se encontrou aqui. E se eu continuar aqui, ó, ela vai se encontrar aqui. Então ela não é paralela mesmo. Então ela não é paralela. E esse último ladinho aqui é paralelo com alguém? Com ninguém, né? Então esse daqui se encaixa onde? 100 lados paralelos. Muito bem. Aqui é o 5. E essa aqui, a 6. Esse lado é paralelo com alguém? Do lado direito aqui, né? E esse de baixo é paralelo com alguém? Não, não é. Porque se eu continuar essa imagem aqui, ó. Se eu continuar essa imagem aqui, uma hora eles vão se encontrar aqui. Então ele não é paralelo. Não é paralelo, né? Então ela não é paralela. Então, se a de baixo não é paralelo, a de cima é paralelo com alguém? Não. Então essa aqui se encaixa onde? Isso, ela tem um parzinho só de lados paralelos. Então ela é aqui. E essa 7? Essa daqui tem algum lado paralelo com ela? Não, né? Porque se eu continuar aqui, ó, lá na frentão, elas vão se encontrar. Então ela não é paralela. Ela não é paralela com o de cima. E com as laterais, muito menos, né? Porque ela já se encontrou aqui e já se encontrou aqui. Então, essa aqui não é paralela com ninguém. Essa aqui é paralela com alguém? Não também.
Porque se eu continuar aqui, elas vão se encontrar aqui em cima. Essa daqui é paralela com alguém? Sim ou não? Não, não. Ela não é paralela com ninguém. Ela se encontra com essa, se encontra com essa. E se eu continuar aqui, ela vai se encontrar com a de baixo. E essa daqui é paralela com alguém? Não. Com todo mundo ela vai se encontrar. Quando a gente não fala que ela não é paralela, a gente fala que ela é concorrente, que uma hora ou outra ela se cruza, tá? Então a 7 é sem lados paralelos. E a 8? Esse lado é paralelo com esse aqui? É paralelo, sim ou não? Sim, repare que ela atravessa dois quadradinhos e aqui também dois quadradinhos. Quer dizer que se eu continuar o infinito aqui, ela nunca vai se encontrar. E esses dois lados aqui são paralelos? Sim. Então ela se encontra onde? Isso. O Igor também está presente na aula agora online. 8. 8 é dois pares de lados paralelos. E essa aqui é a 9. Essa parte de baixo é paralela com a parte de cima? Sim, que se eu continuar infinitamente aqui, elas nunca vão se encontrar, né? E a do lado esquerdo é paralelo com o lado direito? Não, elas são concorrentes. Uma hora elas se encontram lá em cima se eu continuasse, né? Então, como elas são concorrentes, elas não são paralelas. Então, se elas não são paralelas, elas são diferentes. Elas não são paralelas, quer dizer, elas são concorrentes. Então, aonde que ela vai se encaixar a figura 9? Perfeito, num par de lados paralelos. Certo? E a figura 10? A parte de baixo é paralela com a parte de cima? Sim. A da direita é paralelo com o da esquerda? Sim. Olha lá. Se eu continuar infinitamente aqui, ele não vai se encontrar. Então, eles são dois pares de lados paralelos. Olha lá, subindo a resposta para a gente confirmar. Olha aqui, ó. Figuras 1, 2, 4, 8 e 10. Tá certo. De um par de lados paralelos. 6 e 9. 6 e 9. 100 lados paralelos. 3, 5 e 7. 3, 5 e 7. Viu? Pronto? Fizeram a correção aí? Vamos para o próximo? Agora faça a relação. Fazer relação é fazer ligação entre setinhas. Como é o nome das figuras que tem um par de lados paralelos? Ela é trapézio ou ela é paralelogramo? Vou mostrar para vocês. Quais são as figuras que tem um par de lados paralelos? É o 6 e o 9. Então a figura 6 e a figura 9. Como ela é classificada? Ela é classificada como trapézio ou paralelogramo? Oi? Muito bem, trapézio. Um par de lados paralelos. Então ela é o... Opa, errei aqui. Tá errado as setas. Tá errado a seta aqui. Calma aí, vou arrumar aqui. Vou apertar pausa na gravação. Voltando. Meus alunos me avisaram lá, que estão lá na escola, que eu tinha feito invertido no PowerPoint. Então vamos lá. A pergunta é: um par de lados paralelos se chama paralelogramo ou trapézio? A resposta correta é trapézio. Muito bem. E como que se chama
dois pares de lados paralelos. Paralelogramo. Mas agora, só por uma curiosidade. Tem muita gente, eu quando era da idade de vocês, fiquei pensando a minha vida inteira que paralelogramo era só a imagem 10. Que a imagem 4 era um losango. Mas o losango também é um paralelogramo. Por quê? Porque ele tem dois lados paralelos. Dois par de lados paralelos. Quer dizer que o retângulo também é um paralelogramo, porque também tem dois pares de lados paralelos. O mesmo acontece com o quadrado, que também tem dois pares de lados paralelos, tá? Nós vamos ver isso com mais profundeza hoje no assunto. Olha lá. Então, um par de lados paralelos, trapézio. Dois pares de lados paralelos, paralelogramo. Próxima pergunta. Página 97. Virem as folhas aí da apostila. Analisando as figuras novamente, responda. Quais são trapézios? Quais são as figuras que são trapézios? 6 e 9. Responderam para mim lá na escola 6 e 9. Para ser trapézio, tem que ter um par só de lados paralelos. O 6 e o 9 é o único que tem um par só. Então, muito bem. Figuras 6 e 9. Agora, pergunta B. Quais são paralelogramos? Calma aí, vamos falando devagar. 1, 2... Qual? 4, 8 e 10. Vocês acham que são esses? Faz sentido, né? Nós vimos que o paralelogramo tem dois lados e dois pares de lados paralelos. Então tá certinho, é isso mesmo. Figura 1, 2, 4, 8 e 10. Parabéns, estão indo muito bem. Letra C agora. Ai, ai, ai. Olha que pergunta interessante agora. Podemos classificar os quadriláteros entre paralelogramos e trapézios? Sim ou não? Sim, né? Sim. Mas por que sim? Por que sim? Né? Por que sim? Por que podemos classificar quadriláteros entre paralelogramos e trapézios? Porque ele pode ser três tipos de coisas, né? Ou ele é um trapézio, ou ele é um paralelogramo. E o paralelogramo pode ter o paralelogramo normal, que é o 10 ali no caso, e o 8 ali no caso. Ele pode ter o retângulo, que também é considerado paralelogramo. E pode ter o quadrado, que também é considerado paralelogramo. Ah, professor, mas a imagem 5 e 3 não é nem trapézio e nem paralelogramo. Mas ele é quadrilátero, sim. Ele é sim, tá? Então ele é quadrilátero, mas ele não é trapézio e nem paralelogramo. Mas os quadriláteros podem ser, sim, classificados entre paralelogramos e trapézio. Então, lá uma resposta mais resumida aqui, ó. Sim, paralelogramo e trapézio são figuras geométricas que possuem 4 lados. Porém, os paralelogramos possuem lados paralelos 2 a 2.
E os trapézios possuem dois lados paralelos, chamados de base maior e base menor. Tá bom? Pronto? Vou apertar pausa aqui um pouquinho então. Aqui. Bom, continuando. Exercício 2. Observe as figuras a seguir e preencha as tabelas. Quantas figuras tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 figuras. Primeira pergunta aí das tabelas. Características. Quais quadriláteros? Aquelas figuras lá, todas são quadriláteros, né? Tem o quadrilátero 1, quadrilátero 2, quadrilátero 3, quadrilátero 4, quadrilátero 5, quadrilátero 6, quadrilátero 7. Pergunta. Qual é daqueles quadriláteros que tem dois pares de lados paralelos? O número 1. É ou não é? Sim, né? Ó, um lado paralelo, outro lado paralelo. Então a figura 1 entra aqui. A figura 2 tem dois lados paralelos? Dois pares de lados paralelos? Aqui tem um par, o outro lado não é. A figura 3, sim ou não? Não, né? Não, será? Ó, essa é paralela com essa, ó. Reparem que ela nunca vai se encontrar se eu continuar. E essa daqui é paralela com aquela. Então, a 3 é dois pares de lados paralelos. A 4. Esse daqui é paralelo com esse? Sim. Esse daqui é paralelo com esse? Sim. Então ele tem dois pares de lados paralelos. Então ele entra aqui no figura 4. A 5. Essa daqui é paralela com essa? Sim. Essa daqui é paralela com essa? Sim. Então ela entra aqui também. A 6 também, muito bem. Essa daqui é paralela com essa. Essa daqui é paralela com essa. Então a 6 também entra aqui. Muito bem. Mas a 7 entra lá? Essa é paralela com essa. Mas essa não é paralela com aquela. Então beleza. Agora a pergunta é: 4 ângulos retos. Subindo a resposta lá, ó. Vocês acertaram. É 1, 3, 4, 5 e 6. Agora a pergunta é: 4 ângulos retos. Qual deles tem 4 ângulos retos? Vocês lembram o que é 4 ângulos retos? O ângulo reto é ângulo de 90 graus. É feito assim. Ó, o Igor respondeu. O número 1. Igor, o número 1 é sim. Muito bem. Tá aqui, ó. Ângulos de 90 graus. É 1 e o 5. O 3 não é, né? Porque esse ângulo é obtuso e esse ângulo é agudo. Então é o 1 e o 5 só. Isso, Igor. O 3 não é. Então tá lá. Achamos a resposta. É 1 e 5. Agora a pergunta é: 4 lados com a mesma medida. Ah, professor, vou pegar a régua. Não precisa pegar a régua. Olhando no desenho, vocês conseguem ver. Alguém falou pra mim que o 1 não é, né? Aqui usa 2. Aqui já usa 4 unidades, 4 quadradinhos. Então esse aqui não é. Aqui usa 1, 2, 3, 4. Lá já usa 2, então aqui não é. Aqui usa diagonal. Aqui dá pra ver que é bem maior que esse, então esse não é. E o 4? Reparem
Ele tem o tamanho de uma diagonal de 2 quadradinhos, né? Certo? Vocês viram? E esse aqui é uma diagonal de 2 quadradinhos também. E essa aqui também é uma diagonal de 2 quadradinhos. E essa também é diagonal de 2 quadradinhos. Então, a 4 é mesmo. Muito bem. E a 5 é? É, ó. É a mesma diagonal de 2 quadradinhos aqui, assim, ó. Isso. Então, ó. Essa diagonal do 5 tem igual em todos. Então, ela é sim aqui também. E alguém falou lá na sala de aula que o 6 também. O 6 também é, ó. Repare que ele tem todos os diagonais de 2 quadradinhos também. Então, ela também é. E o 7? Não, né? Ó, isso aqui é grandão, isso aqui é pequeno, isso aqui é menor ainda, então o 7 não é. Então a resposta é 4, 5 e 6. Muito bem. Agora a pergunta é: 4 lados com a mesma medida e os ângulos retos. Só os 5? Ó, tem que ter os 4 lados com a mesma medida e tem que ter também os 4 ângulos retos. Só os 5, né? Quem tem 4 ângulos retos? Oi? Voltar a tela? Ah, eu aparecer junto, né? Tá, só um minutinho. Não, imagine. Você tá fazendo um favor pra nós aí. Deu pra compartilhar as duas telas junto aí, Helder? Eu e eles? Não entendi. Eu acho que tem que ser aí. Tá. Eu vou continuar explicando, daí depois você aumenta a tela dele, do PowerPoint só fazendo um favor, Helder. Tá, brigadão. Então aqui, realmente é somente os 5 mesmo. Se vocês observarem aqui, ó, tá vendo que eu tenho que fazer uma coisa que esteja nos dois ao mesmo tempo? 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida. Qual é o único que aparece nos dois? O 1 aparece nos dois? Não, né? O 5 aparece nos dois? Então o 5 é. O 4 aparece nos dois? Não. O 6 aparece nos dois? Não, então o 6 não é. Então a única resposta válida aqui é o 5, certo? Muito bem. Limpando a tela aqui. Epa, deu uma travadinha aqui. Vou ocultar minha tela de novo. Obrigadão, Helder. Olha lá, agora a pergunta é: apenas um par de lados paralelos. A número 1 eu sei que tem 2 lados paralelos, então não pode ser. Ó, ele não pode estar nem aqui, ele não pode estar aqui. Então ele não pode ser a figura 1, não pode ser a figura 3, não pode ser a figura 4, não pode ser a figura 5 e não pode ser a figura 6. Vamos ver, pode ser a 2 e a 7, mas não está garantido que é. Vamos ver aqui. Aqui tem um lado paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse de baixo? Não, né? Não. Então, mas ele tem um par de lados paralelos. Então aqui entra na resposta. Esse daqui é paralelo com esse? Sim. E esse daqui é paralelo com esse de baixo? Não. Então ele tem um par de lados paralelos. Então
Tá certa a resposta. O Geiso respondeu no chat também. É o 2 e 7. Assim como vocês responderam aí na sala de aula. Então, a resposta é 2 e 7. Olha lá, 2 e 7. Próxima pergunta. Vira a página da apostila. Página 98. Classificação. Qual dessas figuras aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é um quadrado? É o 5. Por que é o 5? Porque ele tem 4 lados iguais e tem 4 ângulos retos. Então, a única que é o 5. Tá, agora a pergunta. Qual ou quais dessas figuras é um retângulo? Qual é a regra para ser um retângulo? Ele tem que ter 2 lados paralelos e 4 ângulos retos. Ele tem que ter esses dois juntos para poder ser um retângulo. Qual é a resposta, então? O 5 é um retângulo? Vamos ver, vamos ver. O 1 é um retângulo? O número 1 tem dois par de lados paralelos? Sim ou não? Não? Tem. Esse lado é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse. Então ele tem dois lados paralelos. Ele tem 4 ângulos retos? Sim. Se ele está aprovado nos dois, quer dizer que ele é. Aí alguém falou aí o 5. Vamos ver se o 5 é. O 5 tem 2 pares de lados paralelos? Esse lado é paralelo com esse? Sim ou não? Sim, eles são paralelos, eles nunca vão se encontrar. Esse lado aqui é paralelo com esse outro lado? Sim, sim, então ele passou aqui. E ele tem 4 ângulos retos? Sim, então ele passou ali também. Então ele também é um retângulo. Daí você vai falar, mas professor, ele é um quadrado. Existe uma frase, todo quadrado também é um retângulo. Por quê? Porque o quadrado, ele tem 2 pares de lados paralelos e tem 4 ângulos internos. Então ele é um retângulo também, tá? É o 1 e o 5. Agora, losango. Losango. A figura 4 é? É, a figura 4 é losango. Quem mais? A 6. Quem mais? Oi? O 3. O 3 ele tem 2 pares de lados paralelos? Sim. Será que ele é? Não. É o 4, 5 e o 6. Nossa, professor, mas o 5 também é? Sim. O quadrado é legal por causa disso. O quadrado ele é retângulo e ele também é um losango. Por que que o 3 não é? Porque para ser um losango, ele tem que ter lados paralelos, tem que ter os 4 lados iguais. Por isso que o 3 não é. Ele não tem os 4 lados iguais. E aqui tem 4 lados iguais, ó. Todos os lados iguais. Tá? E então, o losango é o 4, o 5 e o 6. Agora lembre da lição anterior. Quais são paralelogramos? Paralelogramos. Quais são? Pode falar. Calma aí, vou marcar aqui. O 2 é paralelogramo? Paralelogramo tem que ser 2 pares de lados paralelos. Esse não é, né? E o 3 é? Sim, o 3 é. E o 4 é?
Sim, o 4 é. Ele tem aqui, ó, esse lado paralelo com esse paralelo com esse. O 5 é? O 5 é paralelogramo? Sim, esse é paralelo com esse e esse é paralelo com esse. Então o 5 também é. E o 6 é paralelogramo? Esse é paralelo com esse e esse é paralelo com esse. Então o 6 também é paralelogramo. Olha, professor, estava aqui a resposta. Dois pares de lados paralelogramos. Paralelos. Eles são chamados de paralelogramos. Então é a mesma resposta. 1, 3, 4 e 5. Qual desses aqui agora são trapézios? Trapézios 2 e... Muito bem. Trapézio tem que ter só um par de lados paralelos. Aqui está esse um par, porque esse aqui não é paralelo com esse. Que uma hora ou outra eles vão se encontrar aqui, né? Se continuar. O 7, esse lado é paralelo com esse, porque esses daqui vão se encontrar aqui em algum momento. Então é só um par paralelo. Então é o 2 e 7. Muito bem, é isso aí. Alguém pode me dizer quantos exercícios são nessa atividade de hoje? Estou com medo do tempo, não dá. Alguém vê na apostila, por favor? É até o exercício 4 ou até o 5? 4? Então vamos lá, eu acho que vai dar tempo, hein? Temos 15 minutos ainda. Próximo exercício. Vamos, depois qualquer coisa eu volto para vocês fazerem anotações, tá bom? Próximo exercício, página 98 ainda. 3. Aqui eu vou dar 3 minutos para vocês pensarem. Agora identifique as afirmações. Você vai pôr verdadeiro ou falso, tá? Você vai responder. Não fala em voz alta ainda, só marca na apostila. A. Todo trapézio é quadrilátero? Você vai marcar se você acha que é verdadeiro ou falso. Depois você vai marcar. Todo trapézio é... Todo retângulo é trapézio? Você vai marcar verdadeiro ou falso. Não responde em voz alta ainda. Depois a C, você vai marcar todo quadrado é um retângulo. Depois você vai marcar todo losango é paralelogramo. E depois você vai marcar a E, todo quadrado é losango e retângulo. Já responderam? Já podemos fazer a correção? Então beleza. O que vocês acham? Todo trapézio é quadrilátero? Sim ou não? Epa! Vocês conhecem algum trapézio que não tenha 4 lados? Então todo trapézio tem 4 lados, né? Sim. Se todo trapézio tem 4 lados, todo trapézio é quadrilátero. Tá? Então é verdadeiro. Todo trapézio é quadrilátero. Porque se ele não for trapézio, ele vai ser um triângulo, ele vai ser um pentágono, ele vai ser outra coisa. Mas todo trapézio tem 4 lados, então ele é quadrilátero. A pergunta agora: todo retângulo é considerado trapézio? Sim ou não? Retângulo. O trapézio só pode ter um par de lados paralelos. O retângulo tem um par de lados paralelos? Tem. E o outro par é paralelo ou não? Retângulo. Ele tem 4 ângulos de 90 graus. Então ele sim, ele tem 2 pares de lados paralelos. Então ele não pode ser um trapézio. O trapézio é quando ele está com um par paralelo e os outros 2 não paralelos, tá bom? Então esse aqui é verdadeiro ou falso? Mentira. Para ser verdadeiro aqui tem que estar escrito assim: todo trapézio, todo retângulo não é trapézio. Daí seria verdadeiro. Mas aqui é falso,
tá? Porque não é verdade que todo retângulo é um trapézio, é falso. Agora a pergunta, todo quadrado é um retângulo? Sim, nós vimos agora de pouco, né? Que o quadrado é legal, ele é quase tudo, né? Então o quadrado é um retângulo? Sim. Ele tem dois lados paralelos, outros dois lados paralelos também, e 4 ângulos retos. Então ele é sim, todo quadrado é um retângulo. Todo losango é paralelogramo? Todo losango é paralelogramo? Sim, porque os lados, os pares nunca vão se encontrar. Esse daqui, se eu continuar com esse daqui, nunca vai se encontrar. Esse com esse nunca vão se encontrar. Então é verdade. Todo losango é paralelogramo, porque os seus pares de lados são paralelos. Agora a última pergunta. Todo quadrado, ele é losango e também é retângulo? Sim, no exercício passado o número 5 era tudo, né? Ele era quadrado, ele era retângulo e ele era losango. Então tá certo, é isso mesmo. Muito bem, parabéns quem conseguiu responder verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Muito bem. Próximo exercício. 4. Organize as figuras no diagrama a seguir de acordo com as afirmações. Na apostila eu achei muito confuso aí, então presta bem atenção que eu fiz uma anotação aqui para ficar mais fácil. A. Quadrado é losango e retângulo. Isso é uma afirmação, tá? Então o quadrado ele é um losango e é também um retângulo. Opa! Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. O próprio nome já fala, quadriláteros. C. Os principais quadriláteros são trapézios e os paralelogramos, o que se diferenciam pelo número de lados paralelos. E aí você tem isso aí na apostila, né? E aí não explica o que é para fazer, né? Então é para vocês colocarem aqui dentro. Mas o que quer dizer esses círculos aqui? É como se fosse um diagrama. Então, dentro desse círculo aqui, o que quer dizer ele? Presta atenção aqui, ó. Esse daqui, esse primeiro círculo que eu estou fazendo aqui, vermelho, ó. Vermelho, ele representa os retângulos. Esse outro círculo aqui que eu fiz representa os losango. E no meio do retângulo e do losango tem uma figura que está entre os dois, que é quem? O quadrado. Então, qual dessas figuras aqui eu tenho que desenhar dentro do retângulo? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta? A 3? A 3 que é um retângulo? Tá, muito bem. Vamos fazer uma pergunta diferente. Calma aí. Tá, só terminando aqui, ó. E o retângulo, quadrado e o losango são considerados o quê? Os quadriláteros, que são a maioria. Dentro desse aqui ainda existe o paralelogramo, tá? Então agora vamos começar a organizar. A figura número 1 vai aonde? Desculpe, terminando aqui. Tudo aqui está sendo organizado em quadriláteros. Os quadriláteros é organizado em paralelogramo. O paralelogramo pode ser retângulo, quadrado ou losango, certo? Ou o próprio paralelogramo, quando ele não está dentro desses 3 aqui. E fora dos paralelogramos, ainda existe o trapézio, que nós vamos ver qual é o trapézio.
E fora de tudo isso aqui ainda, existe o quadrilátero, que não tem nome nenhum. Que vocês já vão descobrir qual é. Então tá, a figura 1. A figura 1 enquadra onde? No quadrado, no losango, no retângulo, no trapézio ou no paralelogramo? Ou ele é um quadrilátero sem nome? No quadrado? Vamos ver. Olha bem a animação que legal aqui, ó. Ó. Parabéns, quem respondeu quadrado. A figura 2. Ele se enquadra onde? No quadrado, losango, retângulo, paralelogramo, trapézio ou ele é um quadrilátero sem nome? A figura 2. Essa daqui, ó. Losango? Losango? Vamos ver se é o losango. Muito bem, acertou. E a número 3? Olha ela aqui. Ele é um retângulo? Vamos ver se ele é um retângulo. Muito bom, acertou. Ele é um retângulo. E a figura 4? Ele é um paralelogramo? Ele é um trapézio ou ele não tem nome? Ah, olha, ele tem dois lados paralelos. Se ele tem dois lados paralelos, ele não faz parte do paralelogramo. Ou ele é um trapézio ou ele não tem nome. Quando ele não tem nome, é quando não tem nada paralelo. Então ele é um trapézio. E o número 5 lá? Ele tem dois lados, dois par de lados paralelos. Ele é um paralelogramo. Mas ele é retângulo? Não, ele não tem 4 ângulos retos. Ele é um quadrado? Não, ele não tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos, né? Ele também não é um losango, então ele só é um paralelogramo, porque ele tem dois pares de lados paralelos. Muito bem, quem respondeu aí paralelogramo. E a figura 6? Não tem nada paralelo com ninguém, né? Se ele não tem nada paralelo com ninguém, ele não está classificado nem entre os trapézios e nem entre os paralelogramas. Ele é apenas um quadrilátero, tá bom? Olha lá. Então essa é a resposta desse exercício, tá bom? Eu vou finalizar a aula e já volto aqui para vocês poderem ver com mais calma essa finalização, tá bom? Só vou finalizar a gravação do vídeo aqui para os seus colegas. Então, nós terminamos a gravação da videoaula de hoje. Agradeço quem assistiu a aula ao vivo e quem assistiu pelo centro de mídias também, que é o Jason, o Igor e a Evelyn não terminou de assistir. Para as próximas aulas, ou seja, para a aula de amanhã, já tentem resolver o exercício das aulas 1 e 2 da sequência de atividades 4, que tem como nome Polígonos no plano cartesiano. Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 99 até 104. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se gostou da aula, curta, comente, compartilhe com seus colegas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado. Até a próxima.